14, 15. Escrevo-lhes essas coisas, embora espero ir vê-los em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Amém. Senhor, nós lemos a Tua palavra e queremos nessa noite Te agradecer, Senhor, pela Tua presença aqui. Quando nós nos reunimos como igreja, Senhor, e adoramos o Teu nome, e invocamos o Teu nome, a Tua palavra diz que o Senhor habita no meio de louvores do Teu povo. Nosso louvor é a Ti, em gratidão, em louvor, em reverência ao Senhor, porque entendemos que tudo procede do Senhor, e que somos totalmente dependentes de Ti, e que nessa noite, mais uma vez, viemos à Tua casa buscar orientação, Senhor, para a nossa vida, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade, e experimentarmos, Senhor, como é boa, agradável e perfeita. Que Teu Espírito Santo, Senhor, nessa noite use a Tua palavra para falar conosco. Que não seja, Senhor, mais uma palavra, mas que seja a Tua palavra, a palavra rema, que sai do Teu coração, que sai da Tua boca, Senhor, para os nossos corações. Quando abrimos nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, ó Deus, nossa vida é transformada, e que nessa noite não seja diferente. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar assento. Quando eu leio esse texto, uma das coisas que me vem à mente é que o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho amado na fé, o pastor Timóteo, né, que ele era pastor também, ele é orientado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era muito perseguido várias vezes, né, ele era impossibilitado de estar na igreja, nos lugares, porque estava preso, estava viajando e assim por diante. Era um apóstolo, ele abria as igrejas, mas ele tinha essa missão, foi enviado por Deus para abrir as igrejas, e essas igrejas eram abertas e ele deixava pessoas, líderes responsáveis por essas igrejas. A gente vê várias igrejas que o apóstolo Paulo abriu, né, com a graça de Deus, ele foi enviado para isso, e entre os gentios principalmente. E ele então tinha a maior preocupação. A Bíblia diz, ele mesmo diz que uma das coisas que preocupava o coração do apóstolo Paulo era as igrejas, né? E ainda mais ele falava, né, a preocupação com as igrejas. Realmente ele estava preso, ele perseguido muitas vezes, mas ele sempre estava escrevendo, né, para essas igrejas. E aí onde nós temos hoje as 13 cartas paulinas, né, as 13 cartas do apóstolo Paulo, eram escritas para as igrejas, para trazer instrução à igreja, para levar a igreja a ser aquilo que Cristo queria que fosse, como deveria ser organizada, como deveria ser cuidada, liderada, né, e com todo o zelo que tinha o apóstolo Paulo pelas igrejas do Senhor, Deus o capacitou tremendamente para isso. E quando nós lemos, né, as cartas do apóstolo Paulo, nós somos profundamente edificados. Podemos dizer que as cartas do apóstolo Paulo são o esqueleto, né, da teologia cristã, o esboço, né, da teologia cristã. Tudo que nós precisamos compreender com um pouco mais de profundidade estão nas cartas do apóstolo Paulo. Tanto é que o próprio apóstolo Pedro diz que algumas coisas são difíceis de interpretar, e essas coisas, por serem difíceis de interpretar, elas são interpretadas erroneamente por alguns. Pedro fala isso na sua carta, né? Lá no finalzinho de 1 Pedro 3, se eu não me engano, 18, 17, ele fala sobre isso. E quando nós lemos aqui, o apóstolo Paulo está falando um monte de instruções, né, a Timóteo, ensinando ele, né, ou fortalecendo ele,
falando sobre os falsos profetas, falando sobre a graça de Deus que estava sobre sua vida, falando sobre instruções acerca da adoração. E aqui ele está falando sobre os bispos e os diáconos, ou seja, os líderes que deveriam governar a casa de Deus, aqueles que deveriam administrar. E aí fala todos os requisitos, né, que teriam ser homens, maridos de uma só mulher, sensatos, moderados, respeitáveis, hospitaleiros, aptos para ensinar, não deve ser apegado a vinho, nem violento, amável, não apegado ao dinheiro. Ele dá várias instruções, e uma das coisas interessantes é que ele deve governar bem a sua própria família. Então, são tudo requisitos ou qualidades que deveriam ter um líder para estar na casa de Deus, para estar governando a casa de Deus. É isso que ele está falando aqui, né? Para que, se ele não governa bem a sua própria casa, né, também não pode governar a igreja. Ou seja, ele tem que ser exemplo primeiro em casa, para depois ser exemplo para o rebanho, para o povo de Deus. No capítulo 5, versículo 5, fala isso, né? Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, ele está falando aqui que Deus instituiu homens, né, líderes, para governarem a igreja, e esses homens têm que ter uma certa qualificação, não pode ser qualquer um, né? Não pode ser alguém despreparado, alguém sem caráter, como a gente está estudando nossos grupos pequenos, né? Estava lá na casa do irmão Zé essa semana, e o nosso irmão Arlen estava ministrando a palavra, e nós falamos muito. O estudo tem sido muito edificante. Se você não participa, participe conosco de um grupo pequeno aí. E então, nós vimos aqui algumas qualidades, mas eu não quero destacar a qualidade, né, que a gente já sabe aí, mas havia uma preocupação no coração de Paulo com relação às igrejas, e por isso ele dava instruções sobre algumas doutrinas que estavam sendo desviadas, sobre alguns comportamentos dentro da igreja que estavam sendo também desviados da verdade. E aqui ele fala uma coisa interessante, porque ele tinha o desejo de ver em breve, mas se ele demorasse a chegar lá e encontrar Timóteo, Paulo disse uma coisa: eu quero que você saiba uma coisa, como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. E é interessante isso porque muitas vezes nós, como cristãos, falamos assim: eu sou o templo de Deus, eu sou a casa de Deus. É verdade, nós somos o templo do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo diz isso. Mas nós pertencemos a uma igreja. A igreja é aqueles que são chamados para fora, amém? Aqueles que são chamados para fora, ou seja, nós somos chamados por Cristo para fora do mundo. E agora nós estamos aqui nesse mundo, não somos desse mundo, mas somos uma assembleia de pessoas, membros de um corpo, o qual Cristo é o cabeça. Então, quando Jesus fala, eu edificarei a minha igreja, a igreja pertence ao Senhor, amém? A igreja não tem dono, a igreja tem um Senhor, e esse Senhor é Jesus. Então, a igreja é edificada pelo Senhor. O próprio apóstolo Pedro diz que nós devemos, como líderes e pastores, dirigir bem a igreja, né? Com muita responsabilidade, né? E com muito zelo, porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus. E é interessante quando o apóstolo Pedro está falando sobre isso, né? Que nós devemos cuidar do rebanho de Deus, que nos foi confiado. E é interessante que o rebanho, o povo, as ovelhas, são do Senhor, amém? Nós, como homens, somos chamados para Deus para cuidar desse rebanho. Como? Né? Pastoreando, ensinando, mostrando o caminho, mas a igreja não pertence a um homem, a um ser humano, podemos dizer assim, pertence ao nosso Senhor Jesus. E essa igreja deve ser bem governada, bem cuidada, mas somos o povo de Deus, mas também somos os
somos ovelhas do Senhor. E para que haja organização, existe uma liderança, existe um corpo governante, né, administrador, que vai cooperar com Cristo. E o apóstolo Paulo estava ensinando Timóteo, né, dando instruções a ele. Ele está dizendo que quer que você saiba, né, como deve se comportar na casa de Deus. E a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. E uma coisa interessante, primeiro, me traz um certo temor e tremor, porque nós não estamos aqui na nossa casa, né? A casa do Senhor. Todo esse prédio aqui foi construído com ofertas para o Senhor, amém? Nossos dízimos e ofertas são levados ao Senhor. E nós compramos esse terreno, nós oramos, ganhamos ofertas, nós mesmos trabalhamos e fizemos essa obra muito linda, essa casa muito linda, não é nossa casa. E até falo que é melhor do que a minha, né? Trato e cuido com zelo, porque é a casa de Deus. Quando Jesus foi no templo, naquela época, ele chegou no templo e havia uma confusão, porque ali estavam os vendilhões do templo, os mercadejantes, né, mercadejando ali, colocando as barraquinhas, né, como a gente vê nas festas, no lugar onde que era o pátio dos gentios. E ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, o próprio Senhor Jesus disse, o texto diz lá em Mateus, que o zelo, né, do Senhor o consumia, quando ele viu que a casa de Deus estava sendo tratada com desprezo, com descaso, como se fosse qualquer outra coisa, como se fosse um comércio, como se fosse, né, alguma coisa que não era de respeito ou coisa assim. Então, o próprio Senhor Jesus mostra que há um zelo de Deus pela sua casa, não pelo prédio em si, mas por tudo, pelo prédio e tudo que estão dentro. Deve existir no nosso coração um zelo, e esse zelo Deus coloca então e ordena pessoas, líderes, e capacita essas pessoas para estarem dirigindo a casa do Senhor. Então, é isso que Deus faz. Porém, a casa aqui não é a nossa casa, amém? Aqui é a casa do Senhor, amém? E quando eu só falo essa palavra, já traz um peso no meu coração, porque eu estou numa casa de alguém muito importante, ou não é? O Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós estamos na casa dele, nós estamos aqui, reunidos nesse lugar. Foi levantado pelo próprio Deus, com as nossas mãos, mas Ele que fez, Ele que levantou. Nós entendemos isso, e esse lugar foi consagrado, foi separado para o Senhor. Aqui nós fazemos nossos cultos, nós ouvimos a palavra, onde somos ministrados, onde nós adoramos a Ele, onde nós chegamos na sua presença. Eu não sei você, eu posso cantar, e eu gosto de cantar, canto muito em casa, né, no carro, né, e assim por diante, no banheiro, né, mas quando eu chego aqui na casa do Senhor e quando nós juntos adoramos o Senhor, é diferente. Eu não sei para você, mas para mim há uma presença sobrenatural de Deus aqui, porque Deus está habitando entre nós. Aqui é um lugar que foi consagrado para que a gente pudesse buscar a Ele, para que a gente pudesse adorar a Ele, servir a Ele, conhecer a Ele e fazer, né, Ele conhecido para outras pessoas. Ontem nós estávamos aqui, tivemos um casamento, sobrou algumas flores aí. Essas flores aí nem sempre estão aí, né? Mas eles deixaram as flores. E é interessante como aquelas pessoas que não têm o costume de entrar numa igreja evangélica, né? Fico meio assustado. E o povo demorou a entrar. Ficou tudo lá fora, lá. Ninguém queria entrar, parece que tinha alguma coisa aqui dentro. Mas a gente convidou ele, entre, fique à vontade, aqui é a casa do Senhor. E eu tive a oportunidade, eu gosto muito de casamento, não gosto muito de funeral não, né? Não me convida que eu não gosto, mas só se eu precisar ir, né? Ali já acabou ali, né? Dali ele já decidiu o que tem que fazer. Às vezes a gente vai, tem que ir por consideração às pessoas que perderam ali um ente querido. Porém, é um lugar para testemunhar e falar de Jesus ali no funeral, mas eu gosto mais de casamento, porque casamento fala de Cristo e a noiva, né? O relacionamento entre o noivo com a noiva, e o casamento é um dos símbolos mais assim visíveis para nós no relacionamento, como Deus quer
Tanto é que o próprio apóstolo Paulo usa, né, que as mulheres têm que ser submissas ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo, e os maridos devem cuidar, né, bem da sua esposa, como Jesus cuidou bem da sua igreja. Então, e morreu, deu a sua vida por ela. Então, Jesus, a palavra de Deus faz uma analogia com relação à igreja e com relação ao casamento. E isso é muito profundo para nós. Tanto é que o apóstolo Paulo diz que grande é esse mistério, né? Cristo, ele me refere a Cristo e a igreja. Então, quando eu estava aqui ontem, ministrando aqui, os irmãos, as pessoas que não eram, né, convertidas, eu tive o privilégio de falar de Jesus para elas e mostrar para elas o caminho do Senhor. E uma das coisas importantes é que muitas pessoas não conhecem a verdade e não sabem a verdade e estão vivendo por aquilo que ouve na televisão, nas mídias, no mundo, aí fora, falsas religiões. Então, uma das coisas que Deus colocou no meu coração ontem, falar sobre casamento, né, hoje o casamento tem sido muito atacado pelo mundo, né, tem sido destruído completamente toda a palavra casamento, né, tudo que se gira em torno do casamento eu pude ministrar, né, e aí nós voltamos à palavra, e a palavra de Deus nos ensinou e nos ensina o que é o casamento. Mas isso foi ontem, né, mas hoje nós temos esse privilégio de estarmos na casa de Deus. E aqui diz uma coisa mais importante, que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, amém? Do Deus vivo e verdadeiro, amém? Nós não temos imagens aqui, né? Nós não temos nada que nós prostramos e adoramos. Nós viemos aqui adorar o Deus vivo e verdadeiro. E aqueles que adoram o Senhor, adoram o Espírito em verdade, porque Ele está vivo. Ele ressuscitou entre os mortos. Esse é o nosso Deus que servimos. Então Jesus é adorado e nós somos a igreja. E a igreja é a casa, né? A igreja é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E nessa igreja do Deus vivo, ela serve como coluna e fundamento para a verdade. Nós estávamos falando um pouco sobre coluna lá no nosso GP, né? E é interessante, tem um rapaz lá, está construindo uma casa, a irmã Iria está falando, ele está fazendo uma casa, mas ele não fez coluna nenhuma. Então, ele está preocupado que a casa do homem vai cair, porque já está no segundo piso e aí não botou coluna. Aí, o que você acha? Que a casa vai cair ou não? A Bíblia, eu não sei, mas se não tiver coluna, e se vai subindo, pode ser até bonito. Porém, não há sustentação. A coluna é uma base, né? Tem a base, o fundamento, que diz aqui, o fundamento e a coluna da verdade. A coluna que sustenta a igreja. Quando a igreja prega a verdade, fala a verdade, vive a verdade em Cristo, em amor, nós somos a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo, ela serve para sustentar a verdade. Amém? A igreja do Deus vivo serve para sustentar a verdade. É aqui que nós aprendemos as coisas de Deus e a palavra de Deus. Se uma igreja prega a palavra de Deus, se a igreja busca a Cristo como Senhor, a direção dele é uma igreja que busca a verdade. E essa verdade é a verdade que Cristo falou, que nos transforma, né? Ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Porque nós estamos vivendo num mundo de mentiras, né? Um mundo de falsidade. Hoje tem uma palavra nova, né, para isso, fake news, né? Antigamente falava mentira, isso não é verdade, né? Fake news é coisa de americana, aí veio para o Brasil, pegou, aí, né, notícia falsa, ou seja, é uma mentira isso, ou seja, nós estamos vivendo uma época de mentira. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno e ele vive enganando as pessoas, cegando as pessoas para fazer o que ele quer. Mas quando nós viemos à casa de Deus e quando nós chegamos à presença de Deus, a presença de Deus na palavra de Deus nos leva a conhecer a verdade. Amém? E se nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Amém? Quando nós conhecemos a verdade,
nós deixamos de ser enganados. Somos agora alguém que conhece a verdade e não anda mais, segundo o curso desse mundo, não anda mais segundo os princípios desse mundo. E por isso a verdade deve ser pregada na casa de Deus, porque a verdade é a coluna e a verdade é o fundamento. Aqui diz que é coluna e o fundamento da verdade é a casa de Deus. Ela deve ser o fundamento e a coluna da verdade. Então, é isso que nós precisamos entender, que na casa de Deus nós encontramos, no Salmo 27, 4, na casa de Deus nós encontramos instruções para a nossa vida, daquilo que é verdade para nós, daquilo que Deus quer para a nossa vida, daquilo que é verdade acerca do casamento, como eu preguei ontem, daquilo que é verdade acerca do homem, da mulher, aquilo que é verdade acerca da nossa vida aqui, nossa vida com Cristo, da nossa eternidade, daquilo que Deus tem para cada um de nós, é dado e ensinado na igreja, amém? Que é a casa de Deus. Por isso a igreja é tão importante para nós, porque ela nos traz conhecimento da verdade, que nos faz andarmos vitoriosos. Como Jesus falou, aquele que ouve minhas palavras e a pratica, esse é como um homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, sobre um fundamento firme. E o apóstolo Paulo diz que o fundamento da igreja é Jesus, amém? Jesus é a verdade, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então uma igreja que prega outro Deus, que prega outra maneira de salvação, a não ser através do sacrifício de Cristo, uma igreja que ensina aquilo que não é a verdade, não é a casa de Deus. A casa de Deus, ela é edificada em cima de Cristo e da verdade da palavra de Deus. Por isso, a necessidade de nós conhecermos. O diabo só pode nos vencer, só pode nos destruir quando nós não conhecemos a verdade. Oséias diz isso. O povo perece por falta de conhecimento. Meu povo é destruído quando não conhece a verdade. Eu estava lendo hoje, quando o Josias estava fazendo a reforma no templo, e por acaso encontraram a palavra de Deus, o livro da lei. Eu fiquei impressionado. Como é que pode, por acaso, encontrar um livro lá? Era a Bíblia, a palavra de Deus. E estava perdida, não sei quantos anos. Por isso que o povo estava completamente sendo destruído. Não havia base para eles viverem a verdade, porque não havia conhecimento. E por não haver conhecimento, nós somos destruídos. Nós somos destruídos nos nossos relacionamentos, nós somos destruídos no nosso casamento. Ontem, quando eu falei sobre casamento aqui, eu estava falando como ter um casamento abençoado. Deus instituiu o casamento e também mostrou como deve ser um casamento feliz, abençoado. São aqueles princípios que devem ser colocados, que são ensinados na palavra de Deus. E quando nós fizemos isso, nós somos abençoados. A nossa vida, quando vêm as tempestades, como nós cantamos aqui, não vai mexer conosco, mas não vai nos destruir, porque nós estamos edificados sobre a rocha, que é a verdade, que é Cristo, que é a palavra de Cristo. Então, a palavra de Deus aqui está nos dizendo que a casa do Deus vivo é coluna e fundamento da verdade. Amém? E é isso que o apóstolo Paulo queria passar para Timóteo, quando ele estava ensinando ele como deve ser, como deve proceder, como deve se comportar na casa de Deus. Há uma liderança, essa liderança precisa ser digna de confiança, essa liderança precisa ter credibilidade, essa liderança precisa ter caráter, precisa ter qualidades que só uma pessoa nascida de novo pode ter. Então, é isso que nós precisamos entender, porque se nós não entendemos a palavra de Deus, nós não conhecemos a verdade, nós somos destruídos. Infelizmente, nós vimos algumas igrejas, que são completamente desviadas da verdade da palavra, porque têm seguido doutrina de homens. E nos últimos dias, muitos seguirão doutrina de homens. Amém? Mas eu quero ir um pouquinho mais adiante. O meu desejo, o desejo de Deus é que nós aprendamos com Ele o que é a igreja do Senhor. Como deve ser uma igreja saudável, como deve ser uma igreja abençoada. E muitos anos atrás,
eu orando e buscando de Deus como deve ser uma igreja, eu fiquei pensando, bom, a gente não vai inventar uma igreja, né? A gente vai buscar um modelo, amém? Porque a igreja não foi fundada pelo pastor Pierre, né? Nem por nós aqui em Nazareno. A igreja é fundada pelo próprio Cristo. Ele fundou a igreja. Claro que ele usa pessoas para abrir igrejas locais, mas a igreja, ela tem um modo de ser. E quando eu quero conhecer a verdade sobre alguma coisa, primeiro eu tenho que ir à palavra de Deus, amém? Porque se a palavra de Deus é a verdade, eu preciso voltar a ela, porque a Bíblia diz que nós devemos conhecer a verdade para praticarmos a verdade e para vivermos a verdade. Então, como eu falei ontem para o pessoal do casamento, eu falei, se você quer saber o que realmente é casamento, não é perguntando para as pessoas lá fora, mas é perguntando para quem criou o casamento. Quem criou, ele sabe muito bem como funciona. E aí voltamos para a Bíblia. E aí eu passei para as pessoas que estavam aqui. E aí então, a mesma coisa nós vamos fazer hoje, à noite. Como é que é uma igreja verdadeira? Nós temos que ir para o princípio. A igreja começou ali no livro de Atos, primeira igreja, amém? Até em Cristo, né? Antes não havia igreja. A igreja começou no livro de Atos e Jesus falou que ele fundou a igreja, ele que instituiu a igreja, ele é o cabeça da igreja, ele deu instruções para os apóstolos como deveria ser uma igreja. E quando eu olho no livro de Atos, ali a Bíblia diz que eles estavam reunidos no templo, 120 pessoas, orando durante 10 dias, e no dia de Pentecostes, no 50º dia depois, né, da ressurreição de Cristo, o Espírito Santo veio sobre a igreja, e ali, então, no capítulo 2, nós vamos ver isso, aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo, e o apóstolo Pedro se levanta e começa a pregar, e a Bíblia diz que ali, naquele dia, 3.000 pessoas se converteram. Deus veio e inaugurou a sua igreja. Ou seja, ele inaugurou, a igreja foi inaugurada, a primeira igreja, a igreja primitiva que nós chamamos, foi inaugurada em Jerusalém, a comunidade cristã de Jerusalém, desses irmãos ali. E a Bíblia diz que naquele dia, 3.000 pessoas se converteram. E a partir dali, então, se foi organizando a igreja. Mas já tinham 12 apóstolos, né, que foram instruídos pelo próprio Senhor Jesus como deveria ser a igreja, como deveria ser a igreja. E quando nós queremos saber como deve ser uma igreja de verdade, a igreja de Atos é a igreja exemplo para nós, amém? Por isso nós temos o nome Comunidade Cristã, e está escrito aí, Atos capítulo 2, né, aqui embaixo, Comunidade Cristã de Nazareno, porque estamos aqui em Nazareno. Sempre foi o meu sonho, o desejo do meu coração é ser a igreja primitiva, amém? Ser uma igreja como a igreja de Atos, uma igreja que realmente era e foi criada pelo próprio Deus, e nessa igreja nós vamos ver algumas características de uma igreja saudável, de uma igreja realmente como ela deve ser, né? Então, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo diz assim, eu estou escrevendo isso para que você saiba como deve ser a igreja, como deve ser a casa de Deus. E quando nós voltamos à Bíblia, ela vai nos ensinar como deve ser realmente uma igreja. E uma igreja, ela precisa ser saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que muda constantemente, ela está crescendo, porque ela não é uma organização, ela é um organismo. Embora seja uma organização para, né, legalidade do nosso país, ela é um organismo, a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo, amém? O corpo é um organismo, né? Um dia tem cabelo, outro dia caiu, né? E assim vai, né, Cadu? Eu sempre gosto de falar do Cadu, porque ele é o rapaz que mais tem cabelo igual eu. E aí,
tirando o Toninho, né, que está no fila, e outros irmãos aí. Mas nosso corpo vai mudando, né? Vai crescendo, né, Cadu? Vai crescendo e nós vamos mudando, nós vamos crescendo. A igreja muda. Se você conhecer a comunidade cristã 17 anos atrás, já mudou bastante, né? Vai mudar, né? Tem nova geração. 17 anos atrás não tinha o Pietro e nem a Pâmela tocando aqui, né? Tem alguns outros, né? Mas eu, por exemplo, e alguma turma mais aí. Já cresce, a igreja é um organismo, a igreja ela vai evoluindo e ela sempre muda. E as igrejas doentes, elas não gostam de mudar, né? Elas ficam estagnadas. A gente tem algumas igrejas que são muito tradicionais, né? A gente chama de tradicional que não pode entrar ninguém, não pode sair ninguém, virou aquele clubinho, aquela coisa assim, e não muda nada, não muda nada. Nós somos uma igreja que queremos mudar, não sair, não mudar a doutrina, mas mudar a maneira de ser, para que possa ser contemporânea, para que possa alcançar outras pessoas, e isso é muito importante. A igreja de Atos, então, é um modelo para nós, que nós devemos seguir. Então, se nós queremos descobrir como ter uma igreja saudável, nós devemos aprender com o exemplo da igreja de Atos, né, que está no livro está no livro aí de Atos, que nos mostra como devemos viver, como devemos ser como igreja. E então, nós somos uma igreja com propósitos, e você já deve saber, né, que quais são os propósitos que nós teremos daí. Mas eu quero salientar pelo menos 4 características de uma igreja saudável. Primeira coisa de uma igreja saudável, está aí no Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Amém? Acharam aí? E diz aqui então, aquele povo que se converteu, aqueles irmãos foram batizados. Capítulo 2, versículo 42 diz: e esses irmãos e essa igreja se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou à doutrina dos apóstolos, se dedicava à comunhão, ao partir do pão e às orações. 4 coisas aqui que eu quero falar nessa noite. 4 características de uma igreja saudável. Primeiro, é uma igreja que persevera na doutrina, não dos homens, a doutrina dos apóstolos ensinada por Cristo. A doutrina é parte fundamental da nossa vida cristã. A palavra de Deus é a base, como eu já disse aqui, para que a igreja seja uma igreja saudável. Você quer conhecer uma igreja? Conheça a sua doutrina. Aí, com a palavra de Deus, é uma igreja saudável. Amém? Não é uma doutrina inventada por homens, não é uma coisa que foi acrescentada durante anos, né? Mas é a palavra de Deus, que ela é a base da igreja. Uma igreja saudável, ela é perseverante no ensino dos apóstolos. E nós entramos aqui e é o que vemos e vivemos nesses últimos dias como igreja. Nós vivemos um tempo onde a sã doutrina vai ser pervertida. Está sendo, sempre foi, mas agora com muito mais violência, com muito mais veemência, o diabo quer destruir a verdade, quer destruir a palavra de Deus. E quando nós entendemos isso, nós precisamos ainda mais nos achegar à palavra de Deus. Amém? Porque quanto mais engano, quanto mais mentira, mais preparado nós precisamos estar. Amém? É isso que é importante. No capítulo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, na segunda carta, nós lemos a primeira, quando iniciamos, a segunda carta, por que o apóstolo Paulo tinha uma preocupação com a casa de Deus, com a igreja? Ele diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas
No entanto, né, diz aí, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Né? Uma tradução diferente da nossa aí. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, ao contrário, sentindo coceira nos seus ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. A palavra de Deus, ela nos confronta. O próprio apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, diz que a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, né? Para a educação, para que o homem de Deus seja um homem bem habilitado, para que seja pronto para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, muitas vezes, nós vamos ouvir de Deus aquilo que nós não gostamos, porque vai de contra nosso desejo carnal. E Deus fala, larga isso. E nos nossos dias, e já há algum tempo, mas agora mais do que nunca, muitos vão estar falando para você aquilo que você quer ouvir, né? Temos alguns aí, coaches da vida, né? Você pode, você é, nada de errado, você pode, mas você sozinho não. Em Cristo, tudo posso. Sozinho, eu não consigo mudar minha vida. Amém? É uma verdade, meia verdade, onde nos exalta o ego do homem, mostrando que o homem pode fazer as coisas, independente de Deus. Ou, Deus, me ajuda aí. Ele vai e faz aquilo que Ele quer. Muito pelo contrário. Deus nos vai levar a depender dEle. Existem pastores bênção pregando, mas quando você vê que está levantando a sua, né, demais, pode ter certeza que Ele vai querer tirar alguma coisa de você. Aí, outras igrejas começam os votos da vida, né? Faz um voto, faz aquilo outro, e aí começa a fazer um monte de coisa te prometendo casa, carro, e tudo que você possa desejar nesse mundo. Ou seja, usam a palavra de Deus para enganar as pessoas, para levar eles a olharem para essa vida, para buscarem as coisas desse mundo. Nada de errado, porque as coisas desse mundo, Deus nos abençoa, porém, não é a primeira coisa que deve estar no nosso coração. A primeira coisa que deve estar no nosso coração, buscar em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Quando Deus nos mostra a sua palavra nos ilumina, nos mostra o caminho daquilo que devemos fazer, daquilo que é certo e errado, não olhando somente um lado da moeda, mas olhando os dois lados, né? Deus é um Deus que prospera, eu creio nisso. Nós temos esse tempo lindo, onde mostra a bênção de Deus sobre nós, e nós, graças a Deus, somos abençoados, somos a cidade abençoada, porém, né, o outro lado não é mostrado muitas vezes. E aí, quando nós enfrentamos lutas, dificuldades, nós não conseguimos enxergar, né? Não conseguimos saber como comportar. Mas é interessante que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que alguns, por não suportar a palavra de Deus, a sã doutrina, vai buscar, né? Vai querer ouvir coisas agradáveis, coisas segundo o seu próprio desejo, e vai ajuntar para si mestres. É mais ou menos assim. Eu não gostei lá que o pastor Pierre falou, eu acho que não é bem assim. Nós vamos reunir aqui na nossa casa, a gente vai estudar nós mesmos, porque nós queremos buscar a Deus. Aí eu acho difícil, né? Você pode buscar Deus em casa, mas não faça grupinho fora da igreja não, porque é a casa de Deus que é o fundamento e a coluna da verdade. Amém? Porque senão, cada um vai falar o que quer, o que gosta de ouvir. E a gente não é dirigido por aquilo que a gente gosta, é dirigido por aquilo que Deus quer para a nossa vida, amém? E nós precisamos voltar à verdade, ou seja, as pessoas vão ouvir essas coisas, e vão ajuntar para si. Eu lembro de um texto no Antigo Testamento, que tinha antigamente os profetas, né, os levitas, e aí teve
uma família lá que contratou lá um profeta para eles. Contratou, pagou o cara. Você vai ser profeta aqui em casa, na região aqui. Aí você vai ser o nosso cara. Sabe que tem gente que faz isso, né? Hoje existem igrejas assim, né? Que colocam pessoas que eles querem ouvir. Se ele falar uma coisa errada, eles tiram e botam outra. É mais ou menos assim, né? Infelizmente. Mas nós precisamos estudar a Bíblia. É isso que eu estou dizendo. Muitos, diz aqui, não suportarão essa doutrina e vão buscar mestres para si, para ouvir seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, que é a palavra de Deus, mas se voltarão para fábulas. E aí começam as historinhas, fábulas, sabe o que é fábula, né? Aquelas historinhas. Antigamente aqui, né, tinha um homem que saiu de cavalo, e aí estava meio assim, nevoeiro de manhã, aí tinha se esbarrancado, aí o cara saiu de cavalo, blá, 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 blá. Aí de repente o cavalo caiu lá nas barrancadas, né? Aí ele gritou um nome, aí botou o nome da cidade. Você já sabe da história, né? Não precisa nem contar o resto. Fábula. Quando é que aconteceu isso? Não sei, foi um tempo atrás. Quem era? Um fulano aí, viu um tempo atrás. E agora, o que nós vamos fazer? Não, a gente tem que fazer igual ele fez. Ele clamou lá aquela imagem lá, aquele Deus dele, e salvou ele. A Rosa sabe, né, Rosa? Está olhando para mim, as histórias aqui, né? Fábula. Uma coisa inventada. E aí, o que esse Deus faz para nós? Você pode fazer o que eu quiser, é só ir lá e pedir uma coisa e ele dá para você. Eu falei, então esse Deus é bonzinho. Então eu vou seguir ele. Ele é tão bom, né? Ele fez tanto milagre. Aí, está cheio de coisa aí. Eu não vou ser claro aqui, você já sabe a história. E as pessoas seguem esse tipo de fábula. É só uma historinha aqui para você. Eu posso contar um monte de história que tem aqui, né? Até pegar água ali, aquela coisa toda. Você sabe o resto, né? Chega lá, bota água, sabe ou não sabe? Eu já vi muito aí. Aquilo é uma tristeza. Fábula, é verdade? Inventaram, e as pessoas acreditam. O que nos vai mostrar a verdade? A palavra de Deus. Quando fala assim, nós não devemos adorar outro Deus a não ser o Deus Todo-Poderoso, Deus vivo. Amém? Jesus Cristo. Aí essa fábula cai por terra, porque é uma mentira. E quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. É isso que Deus quer para mim e para você. Então, nós precisamos perseverar na doutrina. Agora, para perseverar numa coisa, você tem que continuar fazendo, buscando. Nós não chegamos ainda ao diploma de PhD, né, doutorado em mestrado em conhecimento de Deus. Porque Deus é assim, quanto mais você conhece a Deus, mais você precisa conhecer. Amém? Quanto mais você chega perto de Deus, mais Ele se revela a você. Quanto mais eu obedeço a Deus, a palavra que eu conheci, mais essa palavra se torna vida em mim, e mais eu vou ver que eu conheço pouco a Deus. E a palavra de Deus ela vai se revelando cada vez mais a nós, quanto mais nós buscamos, mas precisa de nós perseverança nessa palavra. Perseverança no ensino dos apóstolos, que é a palavra de Deus, que nós temos na nossa mão, graças a Deus, por homens que lutaram para que tenhamos isso nas nossas mãos. Não foi pouco a luta desses homens, mas nós precisamos nos voltar à doutrina, à palavra de Deus. Nós precisamos voltar aos ensinamentos da palavra. O diabo tem soprado nossos ouvidos que nós não precisamos mais aprender. Eu não quero ser pastor, não quero ser missionário. Tá bom que eu já sei. Cuidado. Porque ele vai enganar. Vai sempre soar alguma doutrina diferente no seu ouvido. Porque o diabo, ele é enganador. Ele vai trazer coisas novas, coisas fascinantes, coisas que vão soar bonito no seu ouvido. É por isso que sempre a Bíblia diz que nós não podemos ser como crianças, levados de um lado por outro, por todo o vento de doutrina. Como é que eu não sou levado para um lado por outro? Quando eu persevero na palavra, na verdade. Eu preciso aprender, amém? Eu preciso aprender.
já li muitas vezes a Bíblia, já estudei em seminários, já fiz muita coisa, já fui em conferências, já fui tudo que você pensou, e ainda estou aprendendo cada dia que eu estou aqui na casa de Deus, ministrando, aprendendo com outros irmãos, aprendendo com outros pastores, aprendendo com a palavra de Deus. Cada dia eu estou aprendendo mais. E quanto mais eu quero conhecer a Deus, mais eu quero conhecer a sua palavra. Você quer conhecer uma pessoa? Converse com ela. Amém? Deixa ela falar. Aí ela começa a falar, fala da vida dela, fala, vai falando, os desejos, os sonhos, o prazer e tudo mais. Aí você vai conhecendo ela através das suas palavras. Eu quero ter um relacionamento com Deus, como nós oramos aqui no começo do culto, foi falado para nós, eu quero buscar Deus como alguém, né, que está seco, como uma terra seca busca as águas. Assim eu quero buscar o Senhor, é buscar na sua presença, mas buscar através da sua palavra. Amém? É através da sua palavra que nós somos alimentados. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a palavra está aqui, mas nós temos dificuldades de entendê-la. Por isso Deus colocou bispos, pastores e mestres para ensinar-nos a palavra de Deus. Amém? Nós temos tremendos homens ensinando a palavra de Deus, através de livros, tem pregações no YouTube, mas tem muita porcaria também. Se eu não voltar para a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus a fundo, nós somos enganados. E tem muito crente enganado. Muito, muito. Não é pouco não. Muito crente enganado. Muito. Porque não conhece. O que conhece é muito pouco. Nós somos quase 50 milhões de cristãos evangélicos no Brasil. O Brasil não muda só. Tem algumas coisas que acontecem, mas tem muita gente enganada. Tem muito crente raso na Bíblia. Conhece muito pouco. Muito pouco. Chama todo mundo de irmão. Todo mundo vai para o céu. Gosta de todo mundo. É para gostar de todo mundo. Tem que amar eles. Mas nem todo mundo vai para o céu, irmão. Só aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses herdarão o reino. É Bíblia. Eu não estou falando mentira aqui. Só aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que vivem em comunhão com Ele. Aqueles que abandonaram seus pecados, porque aquele que tem a prática do pecado, esses não herdarão o reino de Deus. Isso diz o apóstolo Paulo. Ou seja, como é que eu conheço isso? Estudando. Eu preciso conhecer a palavra. Eu quero dizer para você que nós aqui somos uma igreja da palavra. Amém? Ou você tem dúvida disso? Nós priorizamos a palavra. Outras igrejas não falam isso. Tem muito evento, muita coisa, muito show, muita, né? Cantoria, canta ele, canta outro, vai cantando, vai cantando. Aí para a palavra é 10 minutinhos. Aqui não. Você pode cantar à vontade, mas a palavra é um tempo razoável para nós aprendermos ela. Amém? Porque nós precisamos nos alimentar, irmãos, principalmente nos últimos dias. Muitos apostatarão da fé seguindo a doutrina de demônios. Eu não quero apostatar da fé. E eu preciso alicerçar meus pés sobre a palavra de Deus. E eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso conhecer o dono da palavra. Eu preciso conhecer o meu Deus. E uma igreja saudável é uma igreja que ensina a palavra. Amém? E os crentes saudáveis que participam dessa igreja gostam da palavra de Deus. Estudam a palavra de Deus. E aí tem um monte de coisa para você estudar. É ou não é? GP, escola bíblica. Mas é tão bom ficar dormindo. Bom, fica. Eu também queria estar dormindo. Mas eu preciso perseverar na doutrina. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Os dias são maus, irmãos. Vocês não sabem as mentiras que o diabo tem planejado para destruir a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento. O diabo está investindo pesado nos nossos filhos, investindo pesado na família. Muitos, os pais crentes têm perdido seus filhos, entregando eles para outras pessoas que têm uma doutrina diferente da nossa, diferente da verdade, entregando os filhos como
Antigamente o povo de Israel entregava seus filhos a Moloque para serem queimados. Meu irmão, você não sabe o que eles estão ensinando na escola. Aquilo vai devagarzinho, aquilo vai infiltrando assim. Você veio de macaco. Aí macaco aqui, aí macaquinho, aí vai ficando em pé. Aí caiu o cabelo. Aí caiu muito, meu. Aí vai caindo, caiu. Ficou em pé. Agora ele era meio assim, agora é meio assado. E aí? Homo sapiens, ó. Homem da caverna. A Bíblia não fala de homem da caverna. Davi já era velho e vivia na caverna também. Historinha para boi dormir. Fábulas. Pessoas desviadas. Darwin, um homem desviado da fé, desviou, apostatou da fé e começou a dizer que a gente evoluiu. Vai lá, criação das espécies. É isso que estão ensinando na escola para nossos filhos. E agora tem essa porcaria de gênero. Nós não temos gênero. Nosso gênero é humano. Amém? Nosso gênero é humano. Nós temos sexo, macho e fêmea. O resto é balela do inferno. E aí quer colocar para você. Isso é normal, não faz isso, não faz aquilo. E aí tá, tem que respeitar. Respeita, mas não aceita essa porcaria. Mas nossos filhos estão crescendo com isso. Estão sendo doutrinados pela televisão, pelos desenhos, pelos filmes. E nossos jovens estão sendo levados para tudo quanto é tipo de coisas ruins, porque não são ensinados pelos pais, não são guardados pelos pais para o caminho do Senhor. Porque a responsabilidade primeiro de criar os filhos é dos pais. Ensina teu filho no caminho que deve andar. Quando ele for grande, não se desviará dele. Eu e você somos responsáveis, os pais, responsáveis por levar os filhos a conhecerem o Senhor. Amém? Na disciplina, na demonstração do Senhor. Eu e você. Porque um dia Deus vai voltar e vai fazer igual a Eli. Aí, os teus filhos estão desonrando na minha casa. Você não vai fazer nada não? Não. Ele honrou mais os filhos do que eu. A Deus, os filhos morreram. Prematuramente. E a glória de Deus se foi. Então, irmãos, se nós não voltarmos para a palavra, e nós não buscarmos a verdade que está na palavra de Deus, nós seremos enganados. Debaixo dos nossos olhos, o diabo vai arrancar nossos filhos, vai destruir nossa casa, vai nos separar, e vai destruir nossa salvação. Porque aqui diz que vão desviar da fé, desviar. Apostatar da fé significa que você não vai mais para o céu. Você deixou de crer em Deus e nos valores cristãos e foi levado segundo o seu desejo, segundo a sua vontade. Vai ouvir o que você quer, pode ir. Mas aqui na casa de Deus, nessa igreja, nós pregamos a verdade. Amém? Ela é o fundamento. A casa do Deus vivo, nós temos temor e tremor de falar aqui mentira para enganar você. Porque eu vou ser cobrado disso. E Deus me colocou essa responsabilidade, que a casa de Deus precisa, o povo de Deus precisa aprender a doutrina, aprender a palavra. Eu estou aqui para isso. Deus me preparou, me levou para muitos lugares e me trouxe aqui. Nós temos essa responsabilidade. Eu tenho essa responsabilidade de ensinar a verdade para vocês. Não pregue mentira. Não pregue mentira. Eu prego a verdade. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Se tiver contrário, pastor, não está aí não. Mas eu estou citando versículos aqui, que é a palavra de Deus. Nós precisamos perseverar na doutrina. Meu irmão, se você não conhece a doutrina, você está perdido. O diabo vai te enganar. Vai destruir sua casa, sua família, seus filhos, sua vida e sua fé. Aí fica mais nada. Amém? Aleluias. Todo avivamento saudável na história da igreja começou com uma ênfase na pregação da palavra. Amém? Todo avivamento começou com a pregação da palavra de Deus. Vai ler Neemias, Esdras, Neemias, você vai ver que eles leram a palavra. Josias, que eu acabei de citar aqui, leram a palavra. Fizeram a maior Páscoa que nunca tinha havido antes feito. Imagina, avivamentos, vidas voltando para o Senhor, famílias sendo transformadas. Aqui, a palavra de Deus foi pregada por Jesus e pelos apóstolos durante 3 anos. Agora nós estamos vendo os frutos dessa pregação, através
da última pregação aqui do apóstolo Pedro, em Atos Apóstolos, quando ele prega a palavra de Deus, vai fundo na palavra de Deus, mostra quem é Cristo. Eles ouviram, versículo 37, capítulo 2 diz, eles ouviram a palavra de Deus, ficaram aflitos no seu coração, e perguntaram a Pedro, aos outros apóstolos, irmãos, o que nós vamos fazer? O apóstolo Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês, e sejam batizados em nome de Jesus, para perdão dos vossos pecados, amém? Quando ele pregou a palavra, aquelas pessoas sentiram nos seus corações compungidos, entristecidos porque estavam vendo a mentira, porque eles estavam sendo enganados pelos religiosos daquela época, e eles voltaram para Deus se convertendo. Arrependimento significa volta para Deus, mas isso precisa, vem primeiro pela palavra. A palavra gera arrependimento no nosso coração. Quando você conhece a verdade, e você vê a verdade da sua vida, contrastando com a palavra de Deus, se ela não estiver certa, a primeira coisa que acontece no nosso coração é arrependimento. Eu estou errado, eu preciso me voltar para a verdade. E não é uma coisa fácil no nosso coração. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, o povo não conseguia mais ouvir a Deus, porque o coração estava duro. Vocês são rebeldes, por causa da dureza do vosso coração. Que dureza é essa? Deus falava e eles não mudavam de vida. Deus falava e mostrava para eles, não mudavam de vida. E às vezes nós estamos assim, dentro da igreja. Quanto mais duro nós formos com relação à palavra de Deus, à vontade de Deus, mais difícil vai ficar para você. Porque Deus não vai desistir de você. Ele vai correr atrás de você. Ele vai fazer coisas para você voltar, porque Ele te ama. Mas não precisa ficar coração duro. Fala para o seu irmão, não endurece seu coração. Ouça o que o Espírito está dizendo para você. Amém? Ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você. É a casa de Deus. Não brinque com Deus. Ai daquele que brinca com o Senhor. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E ter que prestar conta para Ele um dia, da oportunidade que Ele te deu, que você jogou fora. Amém? Outra coisa importante, que aquele povo outra característica, aquele povo, a igreja saudável, era uma igreja que perseverava na doutrina, mas era também uma igreja que perseverava na comunhão. Segundo ponto, segunda característica daquela igreja, era uma igreja que tinha comunhão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A comunhão é tão importante para nós, como cristãos. Comunhão significa ter em comum, viver em comum. A igreja de Atos, ela não olhava somente para as suas próprias vidas, aqueles irmãos. Eles olhavam para a vida dos outros. Eles se importavam profundamente com as outras pessoas. Eles não eram ilhas. Eles não eram pessoas isoladas. Aceitei Jesus, vou para casa e tudo bem. Que se exploda o resto. O corpo de Cristo diz que nós somos membros do corpo de Cristo. E esses membros são interdependentes. Eu dependo de você, você depende de mim. Amém? Nós dependemos um dos outros. O homem é o homem mais dependente do outro, né, do que todos os animais. Não sei se você já viu, tem animalzinho, né, que já nasce andando. Eu outro dia vi um cavalo nasceu, caiu lá o cavalo. Um cavalinho caiu. Um bezerrinho também. Eu lembrei do Gui. Caiu o bezerro, e assim, daqui a pouco já estava andando, sozinho. Ué, rápido, hein? A gente precisa levar um ano para andar. Pega no colo. Vamos andar aí tu vê. Né? Anda nada. Dependemos. O teatro. Dependemos para nos alimentar, para nos vestir, para andar, para falar. Nós somos dependentes, irmãos. Queira você goste ou não, você depende de mim. E eu dependo de você, queira eu goste ou não. Nós dependemos uns dos outros. E por Deus nos criar assim, Ele diz, então eu vou criar uma família, onde tem o mesmo pai, que vão se chamar de irmãos,
e esses irmãos vão ajudar-se mutuamente a caminhar na vida cristã. Nós não conseguimos viver a vida cristã sozinhos. Você não consegue viver sozinho a vida cristã. Mentira para você. Eu busco Deus em casa. Eu já vi alguns irmãos falando assim: ô irmão, você sumiu, o que aconteceu? Eu busco Deus em casa. Eu ouço lá o YouTube, estou lá. Às vezes eu vejo até a pregação do pastor. É para você que está em casa aí, se não pode estar aqui, está no lugar errado, né? Se não pode, está no lugar certo. Agora, se pode estar aqui e não está, está no lugar errado, né? Alguns irmãos estão doentes, alguns irmãos não podem vir, estão trabalhando. Não estou falando desse. Eu estou falando de pessoas que não vêm. Por que não vêm? Eu estou aqui orando, eu leio a Bíblia. Tá bom. Você está conseguindo ver sozinho? Como é que está? A gente se vira, né? Não vira não. Tu não vira sozinho de jeito nenhum. Eu não viro sozinho de jeito nenhum. Eu preciso, irmãos. Eu preciso. Quando eu vou no grupo pequeno, eu estava meio triste aquele dia, viu, Arlen? Cheguei lá assim, muita luta, as coisas, tribulações. Aí a gente começou a estudar a Bíblia ali, o irmão Zé compartilhou, a irmã Iria, aí começamos a conversar, aí fomos compartilhando. Eu saí dali alegre, feliz. Eu sou pastor, hein? Não sou, né? Já tenho uma caminhada cristã há muito tempo. Saí dali alegre, porque nós compartilhamos, nós edificamos, nós crescemos, nós aprendemos tanta coisa, um ajudou o outro, orou pelo outro. Bênção, irmão. É isso que nós precisamos, é isso que nos dá força para nós continuarmos. A Bíblia diz que nós temos tempos difíceis, mas Deus ia colocar pessoas do nosso lado para nos ajudar a chegarmos até lá. Amém? Deus vai colocar pessoas do nosso lado, então nós temos essa igreja linda, irmãos amados, que querem andar junto com você, que querem ajudar você. Claro que aí tem os relacionamentos que são difíceis, mas a Bíblia diz que o amor tudo suporta, que o amor ama o inimigo também, né? O amor está como base do nosso relacionamento. E aí é o que Jesus fez. Jesus estava entre nós. Tinha hora que Jesus não suportava, raça de víboras, né? Geração incrédula e perversa, mas Jesus estava ali, tocando nos pobres, tocando nos pecadores, tocando naquelas pessoas, ministrando a vida deles, porque ele via que aquelas pessoas eram como ovelhas que precisavam do pastor, e estava ali ensinando, estava ministrando, estava curando, entrando na necessidade daquelas vidas, daquelas pessoas. Então Jesus se fez carne e habitou entre nós, e ele nos mostra que nós devemos seguir o mesmo caminho, estar juntos com o povo, junto com as pessoas, depender das pessoas. Você não pode ser uma ilha, você está sendo levado pelo diabo para se isolar. É como a caça dos leões, ele vai correr atrás de uma caça até ela se isolar da manada, e quando ela estiver sozinha, meu irmão, o leão anda ao nosso derredor, rugindo, procurando alguém que vai tragar. Ele vai tragar quem? O povo junto? Nunca. Se você tem pessoas do seu lado, orando por você, intercedendo por você, ministrando sobre você, ensinando você, ajudando você, levantando você, animando você, encorajando, porque os dias são maus, você está forte. O diabo não vai atacar você, mas vai atacar, mas não vai conseguir derrotar você. Mas o diabo vai atacar aquelas pessoas que estão isoladas. Irmãos, está cheio de gente desviando. É ou não é? Eu estou falando besteira aqui. Tem gente desviando. Irmãos que eram firmes na igreja, colunas na igreja, diáconos, pregadores da palavra aqui nesse púlpito, hoje estão desviados. Eu leio a Bíblia sozinho, não precisa de vocês não. Tá bom, está desviado, está ouvindo coisas que estão destruindo a sua vida. Então fala para o seu irmão, nós precisamos estar juntos, juntar a panela. Comida boa, hein, Zé? Aquela feijoada. Tem gente que comeu 3 vezes, não falar nem quem foi. Comida boa é comida de mineiro. Bênção, irmãos, bênção. Não tem coisa melhor no mundo de estar junto. Às vezes a gente cansa da comida da mulher, brincadeira. Aí a gente quer comer comida diferente, né? A mulher é nova, assim, no fogão, queima arroz, aquelas coisas, né? Aí você, né, vai lá, os irmãos fazem um arroz gostoso, fazem é bênção, bênção. Se você pode estar aqui, não perde, irmão.
Se você não pode estar trabalhando, eu não estou falando de você não pode, entendeu? Estou falando de gente que pode, gente que precisa estar. Porque nós não criamos isso assim, o pastor não tem que fazer, aí ele vai botar lá junto a panela. Aí ele criou esse negócio aí, mas isso aí não. A gente senta ali com os irmãos, conhece um mais o outro. Você vem no culto, corre para casa e ninguém te conhece. Aqui você vem, conversa, compartilha. Comunhão. Você vai ver que o outro precisa de alguma coisa, de uma roupa, de uma oração, vai precisar de uma ajuda, vai precisar de uma palavra. Como é que você vai ajudar essa pessoa se você não sabe? Você não conhece. Nós precisamos estar juntos. Às vezes tem irmão que fala assim, pastor, eu estive doente, o senhor nem me visitou. Eu falei, não sabia, não sou adivinho. Eu não tenho esse espírito ainda de adivinho. Tanto a Bíblia condena. Espírito adivinho não tem, não. A Bíblia diz, se está alguém doente, chama os presbíteros e o presbítero vai fazer oração por essa pessoa. Ele vai lá e ora por essa pessoa. A Bíblia está dizendo. Então, às vezes as pessoas estão doentes, às vezes as pessoas estão com problemas. Às vezes, irmãos, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Isso é comunhão. Não é para se meter na vida sua, não. É para ajudar você. Cada vez que nós estamos aqui, estamos ajudando uns aos outros. Cada vez que nós sabemos que alguém tem um problema, nós vamos fazer alguma coisa. Se eu não posso fazer, eu peço para alguém fazer. Nós nos mobilizamos como igreja, como corpo de Cristo, para nos ajudar mutuamente. É isso a igreja saudável. É uma igreja que impacta. Porque as pessoas lá fora, irmãos, elas estão sendo usadas e isoladas. Quando o diabo usa aquela pessoa, tira tudo dela e depois joga ela fora. Aqui na igreja não, nós resgatamos as pessoas. E o diabo tem falado que nós abandonamos os soldados feridos. Eu já vi falar isso, botaram na internet. A comunidade cristã abandona os soldados feridos. Mentira! Não abandona ninguém, não. Não abandona. A pessoa se isolou e ela não quis mais. Ou a pessoa não quis seguir o que a Bíblia diz. É outra coisa. Porque a nossa comunhão, ela é, primeiro, vertical. Né? Vertical, ok? Depois, horizontal. Eu preciso ter comunhão com Deus para ter comunhão uns com os outros. O apóstolo Pedro, João, aliás, nos diz isso. Ele foi a primeira epístola, né, que ligou o vertical ao horizontal. 1 Pedro 1, capítulo 1, 1 João, desculpa aí, 1 João 1, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 a 7. Desculpa aí, Sérgio. Tá. 1 João 1, 3 a 7. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham o quê? Comunhão conosco. Bom, a nossa comunhão é com vertical e com o Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. E se afirmamos que temos comunhão com ele, o que diz o resto? Mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, se nós andamos na luz, como ele está na luz, nós temos também, com quem? Horizontal. Amém? Se temos comunhão com Cristo, temos comunhão uns com os outros. É isso que Deus quer. A minha comunhão, por isso que ele diz assim, se eu digo que amo a Deus e odeio meu irmão, eu sou mentiroso. Eu não consigo viver com esse irmão. Então você está precisando ter comunhão com ele. Arranja o problema com ele, com Deus. Perdoa o irmão para que você possa ter comunhão. Amém? A Bíblia diz, se nós não perdoarmos a ofensa uns dos outros, tampouco o nosso Pai Celestial nos
perdoará. Se eu tenho um problema de falta de perdão, meu problema é com Deus primeiro. E se eu afirmo que eu tenho comunhão com Deus, mas eu não perdoo, é mentira. Por isso a nossa comunhão é importante. Com Deus e uns com os outros. Devemos então nos esforçar para vivermos juntos, para nos ter uma profunda comunhão uns com os outros. Eu, muitas vezes na minha caminhada cristã, não queria ter comunhão. E aí tinha aquela luta. Por que eu não estou querendo ter comunhão? É porque meu problema estava com Deus. Porque eu tinha feito alguma coisa que desagradou Ele. Eu perdi a graça. Perdi a luz. Mas restaurando com Deus, eu restauro com meus irmãos. E é essa a nossa comunhão. E nós precisamos disso. E diz assim, temos comunhão com os outros. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E é isso que é importante para nós. A igreja, a primeira igreja primitiva, era uma igreja que tinha comunhão, eles perseveravam na comunhão. Para você ter comunhão com os irmãos, você precisa perseverar. Você vai precisar abrir mão dos seus sonhos, dos seus passeios, do seu entretenimento, não é? Da cama. Você vai ter que precisar abrir mão de algumas coisas para ter comunhão. É como casou, né? Quando casou, é a mesma coisa. Isso, irmãos, Deus fez para nos abençoar. Não é uma coisa imposta. Se você vem aqui para ter comunhão forçado, não vem não. Venha com o coração. Sabendo que Deus vai fazer coisa tremenda através da comunhão com outros irmãos. O corpo, ele precisa estar em comunhão. Amém? Somos membros do corpo de Cristo. E se a mão for arrancada, ela não serve para nada. Ela vai apodrecer, vai morrer, porque a vida está no corpo. Não existe comunhão fora do corpo. Se eu sou um membro da igreja de Cristo, eu preciso perseverar na comunhão. O diabo falou para você que você não precisa. Mas eu quero dizer para você nessa noite que você precisa. E eu li para você aqui na Bíblia. E a Bíblia diz, no Salmo 133, ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. O que vai acontecer? Ali o Senhor vai ordenar a sua bênção, Salmo 133, vai ordenar a sua bênção e a vida para sempre. Meu irmão, há uma bênção tão grande na comunhão, se você nunca perderia a comunhão com os irmãos. Qualquer chance para estar junto é uma oportunidade de ter comunhão. E nós como igreja criamos isso. Nós como igreja criamos isso. Não para encher sua agenda, né? Não para isso, mas para te fortalecer na vida espiritual, para fazer você chegar lá. Chegar lá. Amém? Deus quer que você chegue lá, mas você não vai chegar sozinho. Uma boa notícia para você, ou péssima para alguns, não vai chegar. Porque se eu não posso ver em comunhão, meu problema precisa ser resolvido. E eu vou só tocar nos outros dois. Outro dia eu prego o resto. Mas, terceiro compromisso, é compromisso com a adoração. E perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E nas orações. Aqui, continuando falando sobre comunhão, partir do pão. Partir do pão é a ceia do Senhor. Partilhavam pão uns com os outros. E a Bíblia diz que esse povo, por ter comunhão com o Senhor, tinham comunhão uns com os outros. E isso é importante para nós. Não se pode ter comunhão com Deus em adoração se você não tem comunhão com seus semelhantes. Vou falar de novo.
Não se pode ter adoração a Deus se você não tem comunhão com seus semelhantes. Entenderam? Vou falar de novo. Não se pode ter comunhão com Deus sem adoração se você não tem comunhão com seus semelhantes. E não se pode ter comunhão com os companheiros crentes se não tem comunhão com Deus. As duas coisas. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Esses dois são o maior mandamento que Deus para nós. Deixe Deus falar com você. Em nome de Jesus. E por último, a oração. Eles perseveravam na oração. Perseveravam na oração. E a oração eu deixei outro dia, a Isadora já pregou para nós sobre isso. Mas a oração é ter uma comunhão com Deus, é falar com Ele. Hoje o Pietro falou uma coisa legal nessa manhã, no compartilhamento aqui, que orar é depender de Deus, para buscar a vontade dEle na nossa vida. E esse povo, irmãos, causou tanto impacto naquela região, naquela cidade. A Bíblia diz que esse povo cresceu para 5.000, depois cresceu para um número tão grande que não se podia contar mais, tantos cristãos. O Evangelho nasceu ali, em Jerusalém, e se expandiu até aqui em Nazaré. Todo mundo ouviu a palavra de Deus através daquela igreja. E o nosso desejo aqui é que muitos ouçam, porque é resultado. O evangelismo não é podemos dizer, o evangelismo não é um programa que nós temos na igreja. O evangelismo é uma consequência de uma igreja saudável. Porque quando a igreja é saudável, tem a palavra, tem comunhão, tem adoração, né? Estão juntos ali. Quando a igreja ora, a consequência, a Bíblia diz, no capítulo 2 lá, que nós não lemos tudo, a Bíblia diz no 47, diz assim: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, consequentemente, o Senhor lhes acrescentava, quem? Diariamente, os que iam sendo salvos. As pessoas eram alcançadas através de uma igreja saudável. E esse é meu sonho, como eu já disse no começo. Nós vamos chegar lá. O diabo tenta destruir. Mas essa é a vontade de Deus. O que eu estou pregando aqui não é o pastor Pierre. Amém? Nós estamos lendo a Bíblia. E é isso que eu quero que você entenda. Você quer ter uma igreja saudável, participar de uma igreja saudável? Esse é o tipo de igreja que nós sonhamos para esse lugar. Porque nós já alcançamos muitas pessoas, vocês são muitas delas, mas tem muitas pessoas para ser alcançadas, é ou não é? E nós precisamos praticar isso aqui, com todo o nosso coração, porque é isso que Deus quer para nós. É esse o propósito de Deus, fazer Ele conhecido, pessoas serem salvas. E aí você sabe que Deus tem o maior desejo de fazer isso. Eu quero ainda ler 1 Coríntios, capítulo 11. A comunhão é tão importante para nós que Cristo nos ensina que quando estivermos juntos, devemos celebrar a ceia do Senhor. No capítulo 11, 1 Coríntios 17, diz assim: entretanto, nisto lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês faz mal do que bem. Por quê? Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja do Senhor, há divisões. Não pode haver divisões. Eu sou do fulano, eu sou do ciclano, grupinho, isso não pode ter. Não pode haver divisões entre nós. Nós somos um corpo.
Nós precisamos de todo mundo junto. Não só de alguns que a gente gosta. É verdade que a gente tem mais afinidade com o outro, mas precisamos estar juntos com todas as pessoas. Todos, né? Desde o mais ancião, que é nosso irmão Chiquito, até as crianças. Precisamos ter comunhão com todos, conhecer a todos. Não tem um grupinho tal e outro tal. Não pode ter isso. E quando teve, eu tive que entrar no meio, porque tem que trazer a união. Quando há divisão no corpo de Cristo, isso destrói a igreja. Eu não posso fazer com que isso aconteça, ou permaneça, e a gente precisa entrar. É difícil. É, não é? Você tem que... Mas, a Bíblia diz aqui, né, que há divisão entre vocês. E aí, essa divisão, quero pular aqui, né, versículo 20. Pois vocês se reúnem não para comer a ceia do Senhor, para terem comunhão com Deus e uns com os outros. Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa para onde onde comer e beber? Ou desprezam o quê? A igreja de Deus. Não há divisões, não há acepções de pessoas. Não pode haver isso, não pode haver. Nós não podemos tratar os mais humildes, os mais necessitados, diferente dos outros. Não pode haver isso. E não há. E se há, muda. Nós precisamos estar juntos como igreja, como corpo de Cristo. Isso é importante. E eu preciso entender que existe e precisa haver comunhão. Muitas vezes nós desprezamos a casa de Deus, quando nós fizemos a nossa vontade. Quando nós buscamos a nossa vontade. E nós não podemos desprezar a igreja do Deus vivo. Amém? Não despreza a igreja. Não despreza. Deus está dando a oportunidade para você ser transformado. E a igreja de Cristo aqui, que você pertence, é a igreja que Deus está levando você a servir o Senhor. Tem gente desprezando a igreja. Eu não faço, eu não sirvo, eu não quero. Eu faço o que eu quero. Eu chego a hora que eu quero, a hora que eu quero. Eu dou se eu quero. Você está desprezando não a mim, mas a casa de Deus. Cuidado. Cuidado com isso. E aqui humilha que nada tem. O que o apóstolo Paulo disse? Vou elogiar vocês por isso? E agora nós vamos entrar na ceia. Porque ele diz aqui, porque eu recebi do Senhor uma coisa. Eu recebi do Senhor. Que o Senhor, na noite que foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse, isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo, do Senhor. Por isso, examine o seu coração. E depois de examinar, então, só então, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, sem discernir o quê? Quem é o corpo? A igreja. Viu como é sério? Nós não podemos brincar com isso. Porque se eu participo da ceia, e não estou discernindo o que é o corpo de Cristo, o que é os irmãos, o que é a comunhão, o que é a igreja do Senhor, estou desprezando a casa do Senhor. Eu estou ignorando aquilo que Deus está me dando. E aquele que me despreza, Deus falou, eu vou desprezar naquele dia.
Tem gente que sabe que hoje era ceia e não veio, porque não quer arrumar vida, quer continuar, está desprezando a casa do Senhor. Ele foi convidado, todos são convidados à mesa do Senhor, mas eles desprezam fazendo sua própria vontade, desprezam buscando doutrinas erradas. Tem irmãos que dizem que a Santa Ceia não está na Bíblia, é do Antigo Testamento, é da época do Paulo. Aqui é o Novo Testamento já. Como não está na Bíblia? Como a doutrina da ceia não é importante? E nós precisamos entender a importância da ceia, porque é nela que nós lembramos que nós fomos perdoados, é nela que nós lembramos que nós nos tornamos um com o Pai, é nela que nós nos tornamos irmãos uns com os outros, é nela que nós somos salvos, é nela que nós somos transformados à imagem de Cristo. Porque se eu não tenho comunhão com Cristo, se eu não tenho comunhão com os irmãos, eu estou desprezando a casa de Deus, eu estou desprezando a igreja, eu estou desprezando aquilo que Jesus fez por mim no Calvário. É muito importante. Até a irmã Nazaré hoje de manhã estava falando, a Santa Ceia é o culto mais importante para nós como cristãos. Você nunca devia perder um culto de ceia, nunca. Ah, mas eu fiz a coisa errada. Dobra o joelho, pede perdão, Deus te perdoa. Se confessarmos nossos pecados, Ele é o justo para nos perdoar. Aí você pede perdão, Ele te perdoa, aí você participa da ceia. Ah, está com problema do irmão, resolva. Porque se eu não perdoo o meu irmão, eu não posso entrar no céu. Meu pai não vai me perdoar, e eu estou sem perdão, eu estou perdido. Eu preciso resolver. A ceia, para nós, é um dos cultos mais importantes, quando se fala a comunhão com Deus, a comunhão com nossos irmãos. Eu não posso participar dela indignamente. Se eu estou com um problema, eu preciso resolver. Claro que você não vai estar com todo mundo, mas a sua parte você tem que fazer. Você tem que pedir perdão, você tem que restaurar. Você tem que dar o primeiro passo. Se o irmão não perdoar, ele com Deus, mas você fez a sua parte. A Bíblia diz, você tem que fazer a sua parte. Tenha comunhão com os irmãos, por mais difícil que seja. Porém, é muito gratificante ter irmãos do nosso lado, nos abençoar. A ceia do Senhor nos faz irmãos uns dos outros. Imagina, eu aqui na terra, né, como homem, tinha um irmão. Ele morreu já, faz bastante tempo, na carne. Mas eu tenho um monte de irmão aqui. Tem o Pedrão, né, Pedrão? Cricinho, o Rogério, o Vitor. Não fala todo mundo o nome. Toninho, né? Senão vai ficar triste. Cada um de nós somos irmãos. E as mulheres irmãs. Tá? Eu falei irmão, irmãs. Temos irmãos. A coisa mais linda é termos irmãos, né? Para a gente brincar junto, conversar, compartilhar. Deus nos deu isso para nós. Amém? E nós precisamos andar juntos. O amor de Cristo, a graça de Cristo, o poder de Cristo nos dá força para isso. E nós vamos chegar lá. É isso que Deus quer para mim e para você. Eu posso falar um monte de coisa, mas alguns já estão ficando bravos comigo. Tem que acabar aqui. Mas eu quero ler. Dizer assim, o apóstolo Paulo criticou severamente os coríntios por suas reuniões impróprias de comunhão, porque elas se tornaram nada mais e nada menos do que uma refeição. E até mesmo nisso, eles consideravam os outros enquanto comiam um com o outro. Os membros mais pobres ficaram sentados lá fora e não tinham o que comer, enquanto os que tinham mais comeram tudo. Eles perderam o sentido de adoração na comunhão na igreja. A devoção à adoração é representada aqui pela comunhão, deveria ser fervorosa e real, direcionada a Cristo como símbolo dos elementos da comunhão, como um pão que é transformado em vários pedaços. Muitas vezes hoje, o culto se torna uma formalidade, um ritual. A adoração não é apenas
um ato, uma lista programada, né, onde nós cantamos algumas músicas, e refletir a paixão, refletir a paixão dos nossos corações e mostrar a devoção tão forte que nós não podemos ser distraídos por causa das coisas quando nós ficamos focados em Cristo. É isso que Deus quer. Olhe para Jesus. Amém? E Ele suportou a cruz, suportou os pecadores, perdoou, andou conosco, nos ensinou, morreu por nós quando foi traído, continuou a missão dele, fez aquilo que tem que fazer. Ele é o nosso maior exemplo. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Se você não tem mais força, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É nele que vem toda a nossa força para nós continuarmos. Amém? Ele é o maior exemplo. Ele suportou a cruz por nós. E nós não queremos suportar nada se não fizer a nossa vontade. Mas é isso que nós devemos pensar nessa noite. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Em nome de Jesus.